Belezinha, galera? Então, bom dia. Vamos estar dando início aí à nossa aula. Bom, a gente tinha combinado na semana passada de dar continuidade aqui na parte de função afim, tá? Falando um pouco, sabe do que? Do estudo do sinal da função afim, beleza? Estudo do sinal da função afim. E aí eu vou introduzir esse assunto com vocês, também já falando de um tópico muito importante, que é a função custo, receita e lucro, beleza? Só que é um assunto extremamente importante aí, sempre é cobrado em prova, coisa desse tipo, tá? Porque tem a ver com o estudo do sinal. O estudo do sinal, uma aplicação legal disso é função custo, receita, lucro. E aí a gente vai daqueles exemplos mais básicos do nosso cotidiano até um exemplo, se um de vocês aí quiser fazer engenharia, um exemplo, quer se tornar um engenheiro, né? Fazer engenharia de produção. Você vai trabalhar para uma grande fábrica, sei lá, talvez uma Volkswagen da vida, uma fábrica de carros, uma fábrica de peças e tal. E o dono da fábrica chegar para vocês e falar: engenheiro, vem cá, quantas peças eu tenho que vender aqui na minha fábrica para que eu não tenha prejuízo? Não necessariamente ter lucro, né? Óbvio que a ideia é ter lucro, mas quantas peças tem que vender para não ter prejuízo? Então, por trás disso, o engenheiro faz todo um cálculo a respeito de custos fixos, custos variáveis, a respeito das peças, receita, por quanto que ele tem que vender cada peça, tá? Então, é um exemplo até um pouco mais complexo, né? Você está diante de uma situação mais global, uma fábrica. Agora, você pode também pensar nisso com uma coisa mais simples. Vamos supor que eu aqui, professor Vitor, tô querendo, sei lá, vender churrasquinho ali na porta do metrô, um exemplo, tá? Bem tranquilo, bem simples. Eu amo churrasquinho, vou vender espetinho, sei lá, vou vender brigadeiro no CMT, algo assim. Quantos brigadeiros, tá? Eu teria que vender, quantos brigadeiros eu teria que vender para ter lucro, para ter prejuízo, tranquilo? Bom dia, eu sou o segundo sargento Moro, à disposição de todos. Bem-vindo, sargento. Bem-vindo à nossa aula aí de matemática. Qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat aí também de matemática que eu respondo também, viu, sargento? Tamo junto. Pessoal, a gente ainda vai iniciar a função quadrática nesse AD? Pedro, vamos sim. Função quadrática, já estamos finalizando, tá? Na unidade didática 9, a gente finaliza a parte aí de função afim só com exercício de inequação. E aí a gente retoma com função quadrática, tá bom? Então, beleza, galera. Voltando aqui, então, igual eu falei para vocês, esse estudo do sinal é algo extremamente importante, desde coisas mais simples, tá? Como, sei lá, você vender um espetinho em algum lugar, ou vender brigadeiro, alfajor, né? Quantos brigadeiros eu tenho que vender? A gente vai falar disso para ter lucro, ou para não ter prejuízo, tranquilo? Bom, então, na nossa aula passada nós vimos, né, essas introduções da função afim, o que era coeficiente angular, coeficiente linear, quando a função ela é constante. Aqui eu coloquei uns exemplos para vocês e também tem a taxa de variação, né, da função afim. Ó. Falamos da taxa de variação da função afim. Depois disso, colocamos aqui um exemplozinho, né, a formulazinha. Falamos do A, falamos quando a reta é crescente, quando ela é decrescente, quando ela forma um ângulo agudo, a tangente é positiva, o ângulo obtuso, a tangente é negativa, né? E a tangente do ângulo é o próprio A, o próprio coeficiente angular da reta, ou taxa de variação. A gente fez aqui aquele exemplo, né, do valor de desvalorização de um carro ao longo do tempo em anos, certo? Pode ver que nós temos ali o valor do carro inicial, e ele sendo desvalorizado no decorrer do tempo. Ó. Veja que o preço dele vai caindo, né? Você sabe que um automóvel, assim que ele sai da loja, ele já está perdendo valor, tá? Já está perdendo valor de mercado. Ao contrário do que é imóvel, né? Casa geralmente já é crescente, ela vai valorizando no decorrer do tempo. A gente fez essa questãozinha aqui do Enem, né? Na medida que você ia colocando as bolinhas aqui dentro, o nível da água ia subindo, ou seja, a altura da água dependia do número de bolinhas, certo? E depois a gente fez essa questãozinha aqui, né? F e G, ali queria saber os valores a soma dos valores
de f na qual você tinha igualdade das duas, né? F igual a g. Você igualava as duas funções e achar esses dois valores, 2 e 1. Depois era só somar f de 2 mais f de 1 para encontrar, né? A gente achou 0. Aí eu deixei essas duas questõezinhas aqui, a gente não fez aula passada. Vamos aquecer aqui, galera, para a gente começar o estudo do sinal. Olha só, PUC de Minas, né? Pontifícia Universidade Católica de Minas. Uma função do primeiro grau é tal que f de menos 1 é igual a 5. Isso aqui já é um par ordenado. Quando x é menos 1, o y é 5, tá? E f de 3 igual a menos 3. Então, quando x é 3, o meu y é menos 3. Calcule, então, f de 0. Então, o que ele está querendo? Quando o x for 0, quem será o y? Tranquilão? Vamos fazer aqui uma taxazinha de variação, rapidinho. Olha só, taxa de variação aqui, o A, delta y sobre delta x. Então, variação aqui nas ordenadas, depois variação nas abscissas, beleza? Então, a gente pega aqui, ó, tanto faz o ponto que você escolher. Vamos começar aqui, ó, vamos supor que a gente pega esse cara aqui, ó, o y dele, menos 3, menos o y desse outro carinha, que é 5. A gente está fazendo a taxa de variação, né? Aqui, o x aqui é 3, menos o menos 1. Cuidado, porque vai morrer o sinal, ó. Menos 1. Então, aqui nós vamos ter menos 8 e 3, ó. Menos 1, vai ficar 3 mais 1, que é 4. Resultado, menos 4 dividido... menos 8 dividido por 4, nós vamos encontrar aqui menos 2, tá? Então, esse é o valor do meu A. Bom, como a gente sabe que isso aqui é uma função de primeiro grau, ela tem essa cara. F de x, né? Ou y igual a x mais b, né? Ou você tem aluno que prefere chamar assim, ó, f de x igual a x mais b, né? Tanto faz. Vamos pegar aqui a ideia, então, ó, escolhe um ponto, pode ser esse primeiro ponto ou o segundo ponto. Eu vou escolher o primeiro, né? Ó, tanto faz, porque os dois pontos, os dois pares ordenados, eles pertencem à reta, pertencem à função de primeiro grau. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, ponto menos 1 e 5. Então, quando o x for menos 1, o y é 5, tá? Então, eu vou só substituir, ó. O y vai ser 5 quando o x aqui for menos 1. Então, eu vou colocar no lugar de x menos 1 e aí eu vou achar o b. Belezinha? Então, vamos lá. Aqui vai ficar 5 igual menos 2 vezes menos 1. Aqui dá 2. Mais b. Passa o 2 negativo. 5 menos 2 fica 3. Pronto, a nossa função então ficou assim, ó, y igual a x mais b. Pronto, essa é a função, certo? O que ele quer? Calcule o f de 0, tá? O f de 0, vocês lembram por definição, o f de 0 vai te fornecer para y o seu b, é o coeficiente linear, né? Onde que ele vai tocar no eixo y, beleza? Então, ali 0 é 3, ó, vocês vão ver que a gente já até encontrou, que é o próprio b. Nem precisava fazer isso aqui, ó, mas vamos lá. Ó. Y é igual a menos 2 vezes 0, mais 3, y é igual a 3. Né? Y é igual a 3. Então, seria esse carinha aqui, ó. Então, em tese, o que ele está perguntando nessa questão é quem é o b? Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear, para você encontrar, basta fazer o seu x ser 0. Beleza? Então, um jeito mais rápido, evita você de ficar fazendo sistema. Aqui, galerinha, essa Universidade Federal de Viçosa, em Minas, mesmo esqueminha, tá? Ó, você tem assim, f de menos 1, opa, pronto. F de menos 1 é igual a 3, f de 1 é igual a menos 1. Ele quer que você calcule o f de 3. O f de 3, beleza? Então, tudo isso aqui é par ordenado, ó. X é menos 1, o y vai ser 3. X é 1, y é menos 1. X aqui é 3, quem vai ser o y desse cara? É o que ele está perguntando. Então, fazendo a taxa de variação aqui, ó, nós vamos ter variação em y sobre variação em x, tá? Vou fazer o contrário agora, vou fazer assim, ó. Vou pegar o y desse ponto aqui, do primeiro ponto, do primeiro par ordenado. Tanto faz a ordem. Vou pegar esse y aqui, menos esse cara. Vai ficar assim, ó. 3 menos 1. Cuidado com o sinal. Variação no x agora, ó. Menos 1, menos 1.
Então aqui eu vou ter 3 menos menos 1, fica 3 mais 1. Aqui vai ficar 4. Aqui menos 1 fica menos 2. Resultado, 4 dividido por menos 2 vai ficar menos 2. Beleza? Tranquilão? Aí tá, vamos lá. A gente já achou o A, vamos achar agora o B, né? O B vai ser o seguinte, ó. A gente sabe que y é igual a x mais b. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. 1 e menos 1. Acho que ele tá mais facinho, né? Vamos escolher ele pra gente encontrar o valor de b. Ó, quando o x for 1, o y é menos 1. Então vamos só substituir, ó. O y aqui é menos 1. Quando o seu x aqui for 1. Pronto, vou colocar até em parênteses para ficar organizado, tá? Mais b. Menos 1 igual, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais b. Passa o menos 2 somando lá, pro outro lado, que aí você vai ter menos 1 somado com 2. Você vai ter que b é igual a 1, né? Pronto. Escrevendo a lei de formação aqui, ó. Então ficou assim, ó. F de x igual a menos 2x mais 1. Essa é a lei de formação, ó. Tá? Aí ele quer que você calcule quem? O f de 3. Então no lugar do x a gente vai colocar 3. Vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes 3 mais 1. Resultado, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mais 1. Resultado aqui então ficou menos 5. Letra E. Letra E. Esse foi o f de 3. Belezinha? Galera, deixa eu voltar aqui no chat. Fala comigo, tudo certo aí? Tudo certo com vocês aí? Fala comigo. Beleza, sim, show de bola, tranquilo, de boas. Alguma dúvida? Não, tranquilo, né? Então só pra gente aquecer aí, a gente já viu essa parte. Beleza, show de bola. Vamos seguindo então. Aí, galerinha, olha só. Dando continuidade. Então a gente aqui, só pra gente aquecer, a gente falou do esboço do gráfico, né? Quando x é 0, você vai estar encontrando o seu b, tá? E quando y é 0, você vai estar encontrando a raiz, que é onde ela vai encostar bem aqui no eixo x. Isso é muito importante, gente. Para mim falar de estudo do sinal nessa aula de hoje, você tem que lembrar disso aqui, ó. Quando você pega a função afim, pega a função de primeiro grau e iguala ela a 0, você está encontrando a raiz. Você vai estar encontrando aonde que ela encosta no eixo x, tá? Ou seja, para esse ponto aqui, no exemplo aqui que a gente colocou na aula passada, aqui 3 sobre 2. Para esse ponto aqui, o y dela é 0. Tá? Então, quando você coloca y igual a 0, você tem raiz. Tá? Então, no esboço do gráfico, basicamente, a gente falou disso também. Você tem que achar onde que encosta no eixo y, que é o b, e onde que encosta no eixo x, que é a raiz da função. Beleza? A gente fez aquela questãozinha, né, do número de percentual de brancos que estava variando linearmente lá nos Estados Unidos, né? Tava caindo no decorrer do tempo, né? E aí ele queria quanto que os brancos serão minoria nos Estados Unidos. Aí serão minoria quando o percentual for abaixo de 50%. A gente fez essa questão, taxa de variação. E querendo ou não, essa questãozinha aqui era até de inequação já, né? Tem uma questãozinha de inequação. Então eu vou deixar... eu vou salvar esses slides, eu vou subir lá no Google Sala de Aula para vocês também, para estarem revisando. A gente fez essa daqui na aula passada. Beleza? Aqui é o esboço do gráfico, que a gente fez também. E pronto. Tá aqui a nossa aula de hoje, que é o estudo do sinal da função do primeiro grau. Pessoal, olha só. Eu vou ler aqui com vocês, mas eu quero que vocês pensem assim, ó, comigo. Sempre que a gente estiver estudando sinal da função do primeiro grau, você vai se perguntar isso aqui, ó, sempre. Para qual valor de x, eu vou ter que a minha função, o meu y, será positivo. Ou ainda, para qual valor de x, o meu y será negativo. Beleza? Porque você sabe que para x igual a 0, você terá o b da função, certo? Então isso aqui é tranquilo. Mas essas são as duas perguntas que vocês têm que fazerem, ó. Para qual valor de x
y é positivo ou para qual valor de x y é negativo. Beleza? É isso que vocês têm que se perguntar. Um detalhe é um ponto de referência para esse valor de x aqui é a raiz. É a raiz. Então, estudo do sinal, o aluno ele sempre vai se perguntar isso daqui, ó. Só introdução para vocês. Eu vou ler aqui já já, mas só introdução para vocês. Qual o valor de x que eu tenho que colocar para o meu y ser positivo? Qual o valor de x eu tenho que colocar para o meu y ser negativo? Tá? Aí qual é a referência? É a raiz da função. Vocês vão entender por quê. Olha só. Aqui diz o seguinte, isso aqui é tudo do livro dos senhores, tá? Estudar o sinal de uma função f de x significa descobrir os valores de x, ou seja, quais são esses valores de x, para os quais f de x é menor do que zero, ou seja, y é menor do que zero, ou y é igual a zero. Aí no f de x igual a zero, isso aqui é a própria raiz. Isso que a gente já viu, a própria raiz. Ou f de x ser maior do que zero. Aqui é y ser maior do que zero. Então veja, para qual valor de x você vai ter y negativo ou y positivo. Tá? Como exemplo, tomemos o gráfico da função f de reais e reais dada por y igual a x mais b. Galera, olha só. A gente vai estudar os dois casos, tá? Quando a reta for crescente e quando a reta for aqui decrescente. Beleza? Então vamos observar o seguinte, ó. Esse ponto que está aqui, esse ponto que está aparecendo aqui para mim, onde encosta no seu eixo y, onde encosta no seu eixo x, esse pontinho que está aqui, né, é a raiz, certinho? É a raiz da função. Então veja bem, perceba o seguinte, ó, esse ponto que está aqui sendo a raiz da função, que é menos b sobre a, beleza? Menos b, é onde vai encostar no eixo x. Onde encosta no eixo y é esse ponto aqui, ó, que é o b. Isso que a gente já viu também, tá? E aí eu quero que vocês percebam o seguinte, eu vou até dar um zoom nesse gráfico aqui, ó. Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Se eu pegar um x que está depois da raiz aqui, deixa eu ver se tem como eu mudar a canetinha aqui, não consegui. Mas se eu pegar um x que está depois da raiz, por exemplo, um ponto aqui, ó, onde está a mãozinha aqui, vocês estão vendo? Se eu pegar esse ponto, bem aqui, que está depois da raiz, é um valor maior do que a raiz, tá? Onde que vai ser o y dele? Na parte positiva ou negativa? Fala comigo aí no chat, que eu não estou vendo vocês. Se eu pegar um ponto bem aqui no eixo x, ó, depois da raiz, o y dele é positivo ou negativo? Fala pra mim aí, conversa comigo. Alguém? Positivo por quê? Ó, olha a mãozinha aqui, vocês estão vendo, né? Ó, ela vai bater, ó, se eu peguei esse ponto aqui x, ela vai bater no gráfico e vai espelhar na parte positiva. Vem aqui. Todo mundo visualizou isso? Fala comigo, ó. Se eu pegar aqui bem próximozinho, aqui, ó, mais próximo do zero, ó, se eu pegar um x aqui, ela vai bater no gráfico, ó, e vai espelhar na parte positiva. Se eu pegar um ponto bem aqui, depois aqui, ó, depois do zero, peguei, sei lá, tipo um 3 bem aqui, ele vai bater lá no gráfico, e vai espelhar na parte positiva. Vocês estão vendo que toda vez que eu escolho valores aqui, ó, toda vez que eu escolho valores para x maior do que a raiz, beleza? Toda vez que eu escolho valores de x maior do que a raiz, aqui, ó, maior do que a raiz, qualquer valor maior do que a raiz, ó, qualquer valor aqui, ó, maior do que a raiz, ó, tá vendo? Ele sempre vai espelhar na parte positiva, ó, sempre vai bater na parte positiva do eixo, ó, positivo, olha lá, positivo, isso é muito importante. Então sempre que eu pego um x maior do que a raiz, você sabe que o seu y será o quê? Positivo, será maior do que zero.
Todo mundo firme e forte aí comigo? Fala comigo aí. Todo mundo entendeu isso? Eu vou dar exemplo com valores para vocês, tá? Fala aí. Perfeito, é isso aí. Por isso que ela é crescente, tá? Agora, olha só. Vamos analisar o seguinte. Aqui ainda a gente está só no caso da reta crescente, tá? Já já a gente vai vir para cá, pro segundo caso. Mas olhando para cá. Quando, agora, que y será negativo? Quando que y será negativo? Fala para mim. Quando x for menor do que a raiz, perfeito. Ó. Então, y será negativo, será menor do que zero. Vamos ver aqui, ó. Olha para o gráfico agora, ó. Vou até dar um zoom de novo. Se eu pegar agora um valor menor do que a raiz, por exemplo, aqui, ó, nessa região. Vamos pegar aqui, mais ou menos, ó. Ele vai, peguei esse x aqui, menor do que a raiz. Ele vai bater no gráfico e vai espelhar aqui, ó, na parte negativa do eixo y. Vocês estão vendo? Né? Pega um pouco mais distante, ó. Ele vai bater lá na reta e vai espelhar na parte negativa. Então isso aqui sempre vai acontecer, ó. Vamos voltar aqui. Fazer com verdinho, ó. Se eu pegar aqui um valor, ó, antes menor do que a raiz, aqui assim, ó. Menor do que a raiz. Peguei esse ponto aqui, menor do que a raiz, ó. Ele vai bater no gráfico e vai espelhar na parte negativa. Tá vendo? Sempre. Beleza? Então, quando é que y será negativo, né? Será menor do que zero? Quando você pegar um valor que é menor do que a raiz. Fala aí, meu querido. Uhum. Sim. Perfeito. Ia falar disso agora, ó. Olha aqui pra mim. Professor, beleza. Você está usando como referência a raiz, né? Se x for maior do que a raiz, y é positivo. Se x for menor do que a raiz, y é negativo. Professor, mas e se o x for igual à raiz? Uai, se o x for igual à raiz, né? Você tem que o y é quanto? Zero. Lembra que quando você iguala a função a zero, você encontra a raiz? Beleza? Então, quando você pega a própria raiz em si, o próprio ponto aqui, ó, a própria raiz, o y é sempre zero. Não é nem positivo nem negativo, é zero. Vocês estão comigo? Fala comigo aí, deixa eu olhar o chat aqui. Tudo certo? Beleza. Bacana, ok, né? Todo mundo pegou. Legal, show de bola. Então vamos fazer agora o seguinte. Esse primeiro caso aqui, esse caso, tá? Que a gente analisou foi quando ela é crescente, tá bom? Aí que diz o seguinte, né? Só fortalecendo o que eu acabei de falar, ó. Para valores de x menores do que a raiz, então menores do que a raiz, que seria essa parte verde, né? O y será negativo, tá? Já para valores de x maiores do que a raiz, que é a parte azul, o y será positivo. Beleza? Tranquilão? Agora, se for a própria raiz, a y é zero. Mas isso aqui a gente já viu que é, no caso, a raiz da função. Tá? Por isso que eu falei que a nossa referência é a raiz. A gente vê o que está depois da raiz e o que está antes dela. Se tiver depois, no caso da reta crescente, y é positivo. Se tiver antes da raiz, y é negativo. Tá? Basta olhar lá para o gráfico. Agora perceba o seguinte. Aqui a gente vai pegar uma reta decrescente. Tá? É o segundo caso. Galera, olha com bastante atenção aqui. Ó. O que acontece agora se eu pegar um valor maior do que a raiz, no caso da decrescente? Fala para mim. O que vai acontecer? Fala aí no chat aí comigo. Se eu pegar um valor maior do que a raiz, hein? Por exemplo, um ponto aqui, ó, onde está a minha mãozinha aqui, ó. O y dele é negativo ou positivo? Negativo, né? Ó, veja, se eu pegar um x aqui maior do que a raiz, ele vai espelhar no gráfico e aí, ó, a projeção dele, o espelho dele vai ficar aqui, ó, na parte negativa, perfeito?
Então, ó, vamos olhar com detalhes isso daqui. Vou fazer aqui com vermelho, ó. Vermelho não, a gente estava fazendo com azul, né? Então veja aqui o seguinte, ó. Quando eu pegar qualquer ponto depois da raiz, maior do que a raiz, tá? Ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui. Maior do que a raiz, ó. Ele vai bater no gráfico e aí vai espelhar na parte negativa. Outro ponto aqui, ó. Vai espelhar na parte negativa. Mais outro ponto aqui. Vai espelhar na parte negativa. Vocês estão conseguindo perceber? Sempre que você pega um ponto maior do que a raiz agora, ou seja, se o seu x for maior do que a raiz, aí é o contrário, né? No caso da decrescente aqui é o contrário. Aí o seu y, em vez de ser positivo, o seu y será negativo. Todo mundo firme e forte comigo aí? Todo mundo entendeu? Oi. Lembra disso daqui, ó? Ó, a função afim lá não é assim? Ax mais b, você concorda comigo? Para encontrar a raiz, a gente não iguala a zero? Certo? Beleza, vamos só fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui. Vamos jogar esse b para cá negativo. Tranquilo? Vamos pegar esse a que está aqui multiplicando e vamos passar. Dividindo. O que a gente encontra? Menos b sobre a. Não é isso? Lembrou? Exemplo, para você fixar de vez, ó. Pega isso aqui, y igual a 3x mais 1. Quem vai ser a raiz? Ou você iguala a zero, ou faz isso aqui, ó. Menos b sobre a, ou seja, menos 1 sobre 3. Então esse seria o seu ponto de referência, né? Belezinha? Beleza. Oi, pode falar. Sim, o x é uma raiz, é um ponto. Como assim, necessariamente teria o mesmo valor? Uhum. Não, o x é um x qualquer que é maior do que a raiz. Eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês, ó, numérico. Tá? Pra gente fixar. Belezinha? Então aqui, ó, voltando. No caso da decrescente, se nós pegarmos um valor de x maior do que a raiz, o y dele é negativo. Né? Pode ver, qualquer valor aqui, ó, maior do que a raiz, peguei esse ponto aqui, ó, ele projeta na parte negativa no seu eixo y. Sempre. Aqui outro ponto, beleza? Agora, o que acontece se você pegar um valor de x menor do que a raiz? Por exemplo, aqui assim, ó. Oi. Deixa eu só finalizar esse raciocínio. Ó, se eu pegar um x menor do que a raiz, pegar esse pontinho aqui, ó, menor do que a raiz, pronto. Vou bater no gráfico e vai projetar na parte positiva. Opa, peraí. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Outro valor menor do que a raiz aqui, ó. Bateu no gráfico, na parte positiva. Aqui agora, ó, menor do que zero, né? Continua sendo menor do que a raiz. A raiz está aqui, ó. Tá? A gente está pegando todos os valores menores do que a raiz. Você percebe que qualquer valor que você pega menor do que a raiz, ó, ela sempre vai bater no gráfico, olha lá, e vai encostar na parte positiva do eixo y. Sempre, ó. Ó, mais um aqui, ó. Estão conseguindo ver? Então, perceba o seguinte, ó, que qualquer valor de x menor do que a raiz, sempre será positivo, ó. Sempre será positivo. Beleza? Então, ó, se x for menor do que a raiz da função, o seu y sempre será maior que zero. Sempre será positivo. Pode falar. Quem era que tá com dúvida? Vocês têm que ter, claro, uma noção de plano cartesiano, né? Onde é que o y é positivo, negativo. Vocês lembram disso, né? Plano cartesiano. Onde que o y é positivo, negativo. A gente já viu isso. Onde que o x é positivo, negativo, tá? Nos quadrantes, tá bom? Então tem que lembrar. Então, galera, um dispositivo para... Oi, pode falar.
Uhum. Isso é no caso da decrescente. Beleza? Então, olha só. Um dispositivo prático para vocês lembrarem é o seguinte, ó. Você está fazendo lá o esboço do gráfico. Vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Vocês vão fazer um gráfico de uma função lá do primeiro grau. Vai fazer estudo do sinal, certo? A nossa referência sempre é a raiz. Sempre será a raiz. Por quê? Se é raiz, o seu y é zero, né? A gente já viu isso aqui. Igual a função a zero, você tem a raiz. Pronto. Então, o que você vai fazer? Vou pegar os dois casos aqui. Ó, se ela for crescente, opa, tem que postar aqui, vou roubar um pouquinho, tá, pessoal? Se ela for crescente, roubei aqui um pouquinho, ficou um pouco distante, mas se ela for crescente, qualquer valor depois da raiz é sempre positivo. Beleza? Agora, no caso em que ela é decrescente, qualquer valor depois da raiz é sempre negativo. Belezinha? Esse é um dispositivo prático para você lembrar. Aqui é a mesma coisa. Agora, ó, se eu pegar um valor menor do que a raiz, aqui assim mais ou menos, né? Menor do que a raiz. No caso da reta crescente, se eu pegar um valor menor do que a raiz, o y dela é negativo. E se eu pegar um valor menor do que a raiz, no caso da decrescente, o y dela é positivo. Ó, qualquer valor que eu pegar aqui, ó, o y dela sempre vai ser positivo. Beleza? Então, é importante vocês anotarem, tá? Isso aqui, ó. Esse balãozinho aqui, ó. Esses dois balãozinhos aqui, ó. Esses dois balãozinhos é o estudo do sinal, que é o que vocês precisam saber. Beleza? Então, vamos colocar isso aqui no exercício que eu separei para vocês aqui. Pronto. Posso passar de slide pra gente ver? Fala comigo aí, todo mundo. Como é que tá aí? Deixa eu olhar aqui o chat de vocês, como é que estão. Beleza, né? Tudo sim, tranquilo, pode. Perfeito. Ó, a observação do sargento aí é importante, tá, galerinha? Colocar aí, ó, a fotinha de perfil, tá? E o nome certinho. Isso facilita até nas nossas correções também, na hora das provas lá, tá, pessoal? É importante, tá? Vamos lá? Então, aqui, dando continuidade. Olha só, um exemplo que eu trouxe para vocês. Esse cara aqui, ó. Estude o sinal de cada uma das funções de reais em reais abaixo representadas. Vamos olhar para esse cara aqui. Ó, nem precisa analisar o B dele aqui, ó, onde que ele encosta no eixo Y. A nossa referência é sempre a raiz. Ó, quem é a raiz lá da função? Ela é crescente. A raiz da função ali é quem? Menos 1, não é? Não é menos 1? Certo? Vocês concordam comigo que se eu pegar qualquer valor aqui, ó, maior do que menos 1, vou fazer com azul. Qualquer valor, ó, maior do que menos 1, o y dela vai ser o quê, pessoal? Fala pra mim. Fala comigo, senão eu vou ficar repetindo. Fala comigo. Isso, obrigado, olha lá, ó. Qualquer valor aqui, pessoal, ó, maior do que menos 1, maior do que a raiz, ó. Se x for maior do que menos 1, você vai ter o quê? Que o y é maior do que zero, y é positivo. Então, ó, só reparar olha aqui no gráfico, ó. Peguei esse ponto aqui. Não, esse ponto não. Poderia ser, mas eu vou pegar aqui assim, ó. Oxi, não tá apagando? Deu um probleminha na borrachinha aqui, mas tudo bem. Então vai. Ó, peguei esse ponto aqui, não tem problema. Ó, ele é maior do que menos 1, né? Ele é maior do que menos 1. Pronto, ó, o y dele, positivo. Peguei outro ponto aqui, positivo. Peguei um ponto aqui, ó, nesse quadrante, ó. Maior do que menos 1, positivo. Olha lá, maior do que menos 1, sempre positivo. Você tá vendo? Então, qualquer ponto maior do que a raiz, menos 1, y é positivo. Lembra do dispositivo prático do slide anterior? Ó, quando ela for crescente,
O que for maior do que a raiz, y é positivo. Tá aqui, ó. Esse primeiro caso. Então, tudo aqui vai ficar positivo. Todo valor que você pegar maior do que a primeira raiz, y é positivo. Agora, se você pegar um valor menor do que a raiz, y vai ser negativo. Se você pegar um valor aqui, ó. De fato, ó, pega, por exemplo, aqui, ó, menos 2, ó. Vamos supor que o menos 2 está aqui. Você pegou o menos 2, ó o y dele. Lá na parte negativa. Você pegou, tipo, o menos 3 aqui. Ele vai bater na reta, na parte negativa, tá vendo? Então, se o seu x agora ele for menor do que menos 1, o seu y será negativo. Beleza? Perguntinha aí pra vocês. Se o x for igual a 1, aí é raiz, né? É igual a 1 não, pessoal. Igual a menos 1. Aqui, ó. Se o seu x for igual a menos 1, se o seu x for o próprio menos 1, aqui, aí como é raiz, então o seu y é 0. Pronto. Você estudou o sinal dessa função. Beleza? Essa foi a letra A. Vamos ver aqui, ó, a B. Vamos ver a B. Alguma dúvida? Me interrompi, qualquer coisa, tá? Tranquilo, né? Vamos ver aqui a B. Ó, você vem aqui na B, você tem o seguinte, ó. Nem precisa olhar para o 8, coeficiente linear. Vamos só olhar para a raiz. A sua referência é a raiz, ó. Ela é decrescente, tá aqui. A raiz dela é o ponto 2. Quando ela for decrescente, você sabe que o que está depois da raiz é negativo, tá? E o que está antes da raiz é positivo. Pronto. Só isso. Aqui, ó, macetezinho. Ó, olha pra cá. É esse cara que você tá agora, segundo caso. Então pronto, ó. Então o que você vai ter, ó? Estudo do sinal, vai lá, ó. Se o seu x, se você pegar um x aqui, mais ou menos aqui o 3, ou se você pegar o x aqui 4 ou 5, tanto faz. Qualquer valor que seja maior do que 2, maior do que a sua raiz, o seu y será negativo, é o contrário. Beleza? Agora aqui, ó. Se você pegar um x menor do que 2, aqui, né, por exemplo, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tanto faz. O y, o valor de y será sempre positivo, sempre maior do que 0. Beleza? Se você pegar aqui o próprio 2, olha lá, se x for igual a 2, é raiz da função. Se é raiz, y é 0. Beleza? Pronto, fez o estudo do sinal. Alguma dúvida, galera? Posso fazer outro exercício aí com vocês? Peraí, Henri, alguém com o microfone pergunta pra mim se dá pra fazer isso numa relação matemática sem o gráfico e se isso é cobrado no caso como se faz. No caso, peraí, e se isso é cobrado no caso como se faz? Tá, eu entendi o que você tá me perguntando. Se eu não tivesse o gráfico, né? Se eu não tivesse o gráfico aqui, se eu te desse uma lei de formação, sua dúvida foi interessante. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar essa lei de formação aqui pra vocês, ó. Deixa eu dividir um espacinho aqui. Pronto. Vamos supor aí, Henrique, você me perguntou o seguinte, ó. Vamos supor que y é igual a 2x menos 1. Pronto. Eu quero que você faça o estudo do sinal do gráfico dessa funçãozinha ali, ó. Não te dei o gráfico nem nada. Eu quero que você faça o estudo do sinal desse cara. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer o estudo do sinal dele, ó. Primeira coisa que você anota. Primeira coisa aqui que você anota. Olha só. Quem é a raiz dessa função? Quem é a raiz dessa função aqui? Se quiser, pode falar pra mim, ó. A raiz é menos b sobre a, não é? Então, ó, menos b, menos 1 sobre o a. Então, a raiz é meio. Se você quiser igualar a zero, aqui, ó, você acha a raiz.
Tranquilo? Igual a zero, passa 1 para cá, positivo. 2 está multiplicando, passa dividindo, x é meio. Até aqui tranquilo, ninguém tem dúvida disso aqui. Aqui tá suave. Então pronto. Esse aqui é a raiz, não é? Pergunto, essa função do primeiro grau é crescente ou decrescente? Você sabe que ela é crescente, por quê? O seu a é 2. A maior que 0, né? Se o seu a ali é 2, ela é crescente. Ela é crescente. Beleza? Então você está diante dessa situação aqui, ó. Você está diante dessa situação aqui, ó. Ela é crescente e a raiz dela aqui é meio. Pronto. Faz o estudo do sinal para mim. Você está no primeiro caso, que é esse aqui, ó. Então fazendo o estudo do sinal rapidinho aqui, ó. Qualquer valor depois da raiz, maior do que a raiz, é positivo. Qualquer valor antes da raiz é negativo. Então você sabe que se x for maior do que 1 sobre 2, você vai ter que y é positivo. Se você pegar x menor do que 1 sobre 2, y é negativo. Se você pegar x igual a 1 sobre 2, tá aqui x igual a 1 sobre 2, y é 0, porque é a raiz dela. Pronto. Não precisei de gráfico, te dei apenas a lei de formação e fiz o estudo do sinal. Sem dor de cabeça. Tranquilo? Fala comigo, Henri. Beleza. Tamo junto, é isso aí. Que bom. Mas é isso, tá? Show de bola. Galera aí, todo mundo entendeu? Então beleza, eu vou seguir, tá? Senão a gente perde tempo. Vamos lá. Aqui eu quero introduzir um conceito para vocês, que é as funções custo, receita e lucro. Beleza? Isso é muito importante, galerinha. Muito importante. É muito cobrado isso aqui em prova, tá? E é assim, eu peguei um exemplo simples aqui, uma situação problema, que é doce, brigadeiro, né? Quem gosta de brigadeiro aí? Eu adoro brigadeiro. Às vezes, né? Geralmente você está na faculdade, você está na rua ou na escola, alguém está vendendo brigadeiro, alfajor, essas coisas, né? Aí que eu peguei um exemplo de uma doceria que vende brigadeiros, bolos, essas coisas, tá? E aí eu quero introduzir esse conceito para vocês, porque é um conceito simples, olha só. Vamos supor que aqui essa doceria que vende brigadeiros, tá? Ela tem um custo fixo mensal de R$ 3.600. Professor, o que seria esse custo fixo mensal de R$ 3.600? Cara, isso aqui é o seguinte, ó. Seria, às vezes, aluguel do estabelecimento, tá? Seria a luz, seria a água, o que mais? Seria aqueles custos, e etc, né? Seria aqueles custos que você tem antes de fabricar qualquer tipo de brigadeiro. Você já tem que pagar esses custos, beleza? Aquele custo que é fixo. Na sua casa você tem um custo fixo. Internet, água, luz, não é? Isso não vai fugir da sua conta. Então isso é fixo, tá? Claro que eu estou generalizando, tá, pessoal? Na medida que você consome muita energia, sua conta vai ser maior. Mas aqui é só um custo fixo mensal, que é o aluguel, luz, água, etc. Que é o cara, qualquer pessoa que vai abrir negócio, ele tem que contar com esses gastos fixos aqui, tá? Então ele falou que é R$ 3.600. Agora o custo de produção de cada brigadeiro é 30 centavos. Ou seja, para ele produzir um brigadeiro, ele vai gastar 30 centavos. Beleza? Eu quero muito que vocês participem no chat aí falando comigo aí. Pode falar, liga o microfonezinho aí, tá? Se eu produzir 2 brigadeiros, qual é o custo de produção de 2 brigadeiros? 60 centavos. Certo? Vocês estão comigo, né? Custo de produção para 3 brigadeiros. Quanto que é? Fala aí comigo. Fala comigo. 3 brigadeiros é quanto? 90. Beleza. Então vocês já pegaram a ideia. 4 brigadeiros. Você vai gastar 1,20, né? Por aí vai. Vocês estão comigo? Firme e forte? Beleza. Então, o custo de produção
por cada brigadeiro é 30 centavos. Mais o custo fixo mensal, a gente já tem uma função custo aqui, ó. Nós já temos uma função custo. O que será essa função custo? A função custo total, ela é o custo fixo mais o custo que é variável. Vocês concordam comigo? O custo total é o fixo, que é aquilo que eu tenho que pagar, aluguel, isso e aquilo, né? Mais o custo de produção para cada brigadeiro. Então a minha função custo aqui, C de X, para X unidades de brigadeiro, vamos supor que X é a unidade de brigadeiro, tá? Ela vai ficar, meu custo fixo, R$ 3.600, mais 30 centavos para cada brigadeiro que eu produzir. Vocês estão comigo? Então essa daqui, ó, cadê o marca-texto? Pronto, então essa daqui é a minha função custo. Tá? Essa daqui. Que é o custo fixo mais o custo variável. Beleza? Vem cá, galera, fala comigo aqui. Pode ligar o microfone, fala comigo numa boa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se o custo de fabricação de cada brigadeiro é 30 centavos, o custo de produção de cada brigadeiro é 30 centavos, é interessante eu vender ele por 30 centavos? Óbvio que não, né? Eu vou vender por... porque aí eu não vou ter lucro. Então, a ideia é eu vender por um preço maior, vocês concordam comigo? Então, olha só, o preço de venda unitário do brigadeiro é 1,20. Então, o preço de venda unitário, ele vai te fornecer uma receita. Função receita. Então, o que é receita? Receita, galera, é aquilo que você está ganhando. Beleza? Receita é aquilo que você ganha. Geralmente é conhecido como preço de venda, tá? Preço de venda. Não confunda jamais receita com lucro. Não confunda receita com lucro. Jamais, beleza? Porque às vezes você tem, você está vendendo, por exemplo, a 1,20 cada brigadeiro, né? Mas você não está tendo lucro, tá? Porque vai depender de uma quantidade de brigadeiros a ser vendidos. A gente vai ver que quantidade é essa daqui. Então a receita é aqui, é por quanto você vende cada unidadezinha daquela de brigadeiro. Quanto que você está ganhando em cima disso? Pô, você está ganhando 1,20 em cima de cada brigadeiro que você vende. X. Então vamos supor, se eu vendi um brigadeiro, eu estou tendo 1,20. Se eu vendi 2 brigadeiros, eu estou tendo R$ 2,40. Não é isso? Se eu estou vendendo 3 brigadeiros, eu estou tendo quanto? R$ 3,60. Vocês concordam comigo? Então essa aqui é a função receita. Essa aqui é a função receita. É por quanto eu estou vendendo. Tá? Pronto, vamos guardar essa informaçãozinha aqui, ó. Vamos guardar essa informação. Beleza? E aí é o seguinte, galera, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se alguém puder falar aí pra mim, ou definir, o que é esse cara aqui, ó. Azul, pronto. O que é esse cara aqui, ó. O que é lucro? O que é lucro? Perfeito. Show de bola, isso aí. Isso aí, garotada, ó. O lucro é exatamente isso que vocês acabaram de falar pra mim. O lucro, ele é aquilo que você ganha menos aquilo que você gasta. Vocês concordam comigo? O lucro é aquilo que você ganha menos aquilo que você gasta. Pessoal, deixa eu só abrir minha janela aqui. O sol tá vindo bem no meu rosto. Acho que vocês não estão me vendo. Acho que agora ficou melhor. Belezinha? Então veja bem, o lucro é perfeito, é isso aí que vocês falaram, ó. O lucro, ele é a receita, é aquilo que você ganha menos aquilo que você consome, aquilo que você gasta, tá? Isso é muito importante mesmo. Então gravem isso, se você estiver escrevendo aí, ó, tá? O lucro é isso aqui, ó. É a diferença entre a receita menos o custo.
tá? Gravem isso aí. Então vamos achar a função lucro? Vamos ver aqui. Ó, vamos supor aqui que a gente está vendendo. Vou colocar assim de vermelho. Se eu estiver vendendo 1000 brigadeiros, galera, será que eu vou ter lucro? O que vocês acham? O que vocês acham? Fala aí pra mim. Hein? Ó, se x for 1000 brigadeiros. Vamos ver quanto é que eu gasto para 1000 brigadeiros? Olha só. C de 1000 ficaria quanto? O verde está muito claro. C de 1000 ficaria quanto? Fala comigo, tá? Ficaria 3.600 mais 0,3 vezes 1000. Vamos ver quanto é que eu gasto para produzir 1000 brigadeiros? Olha só. Olha só. 3.600, né? Mais 0,3 vezes 1000, eu vou andar 3 casinhas, né? Tem 3 zeros, ó. 1, 2, 3, não é isso? Eu vou ter quanto? 300, não é isso? Fala comigo aí. Então, o custo para 1000 brigadeiros, olha só. 3.600 mais 300, 3.900 reais. Então, se eu produzir 1000 brigadeiros, eu vou ter isso aqui, 3.900. E a receita? Bom, qual seria a receita para 1000 brigadeiros? Vamos fazer isso aqui. A receita ficaria 1,2 vezes 1000. Ou seja, a receita ficaria quanto? Ficaria quanto? Fala aí comigo. 1, 2, 3, né? 1.200. Vocês concordam comigo? Belezinha? Oi. A receita eu não calculei nada. Eu só escrevi a lei de formação. A lei de formação é o quê? É 1,20 para cada brigadeiro que você vende. Aqui, ó. Preço de venda unitário do brigadeiro, ele é 1,20. Tranquilo? A questão determina. O que a questão não determina é quem é a função lucro. Que a gente vai encontrar. Tá? Belezinha? Então tá, ó. Aí, ó, já pegando o gancho. Se eu vender, então, 1000 brigadeiros, então olha só. 1000, como o preço de cada brigadeiro é 1,20, então eu vou estar faturando quanto aqui? 1.200, não é isso? Vamos guardar isso aqui. Pessoal, tô no lucro ou tô no prejuízo se eu vender 1000 brigadeiros? De quanto? Fala pra mim. Fala pra... 2.700, né? Olha lá. Vamos ver o lucro. Opa, pera aí. O lucro para 1000, perceba. O lucro é a receita de 1000 brigadeiros menos o custo, né? 3.900. Só que se você fizer essa conta aqui, ó, 1.200 menos 3.900 vai ficar quanto? Menos 2.700. Menos 2.700. Galera, eu fiquei no prejuízo, cara. Vocês estão percebendo isso aqui? Fala comigo. Então, para você não ficar chutando, uai, então quantos brigadeiros eu tenho que vender? 1.050, 1.100, 2.000, 3.000, 4.000? O que eu faço? Faz o seguinte, já que lucro é a diferença entre receita menos custo, presta bastante atenção. Vamos encontrar logo uma funçãozinha lucro. Vamos fazer isso aqui, ó. L de x é igual. Quem é a receita? A receita é 1,20 cada brigadeiro. Menos a custo. Quem é a custo aqui? Vamos fazer aqui, ó. Vou abrir um colchetezinho, porque ela é 3.600 mais 0,3x, não é isso? Aqui fazendo, ó, letra para um lado e número para o outro, aqui, ó. Na verdade, letra para um lado e número para o outro não, ó. Só fazendo jogo de sinal, né? Ó, fazer aqui com laranja aqui, com esse vermelho aqui. Ó, eu vou ter 1,2x menos 3.600. Aí, ó, menos com mais fica menos, né?
0,3x. Vamos ver aqui? A minha função lucro vai ficar assim, ó. 1,2x menos 0,3x. Eu vou ter quanto, galerinha? 0,9x. Menos 3.600. Pronto, galera, ó. Cheguei na minha função lucro. Cheguei na minha funçãozinha lucro. A que eu tanto queria. Aí eu pergunto para vocês. Quantos brigadeiros eu tenho que vender para ter lucro? Quantos brigadeiros eu tenho que vender para ter lucro? Ou vou até reformular minha pergunta. Quantos brigadeiros eu tenho que vender para não ter prejuízo? Tudo bem, às vezes não posso ter lucro, mas não tendo prejuízo é o que importa. A gente já viu que 1.000 não deu certo. 1.000 brigadeiros não deu certo. Ficamos no prejuízo lá de 2.700. E aí? Qual é a ideia? O que eu faço aqui? Alguém sabe? Alguém? Isso. Perfeito. O que você está fazendo, eu não sei quem falou, mas ó, o que você está fazendo é o seguinte. Já que o professor quer saber quantos brigadeiros eu tenho que vender para ter lucro ou simplesmente para não ter prejuízo, eu vou pegar a lucro e vou igualar a zero. Por que igualar a zero? Por exemplo, se eu pego a função lucro e igualar a zero, eu estou falando que o meu lucro é zero. Beleza. Se o meu lucro é zero, eu não estou tendo prejuízo. Vocês concordam comigo? Se o meu lucro é zero, eu não estou tendo prejuízo. Mas também não estou tendo nada de dinheiro, né? Certo? Oi. Do lado do... Aonde? Bom, deixa eu concluir o raciocínio aqui. Já eu tirar a dúvida dele de novo. Ó, então perceba o seguinte, pessoal. A gente encontrou a função lucro, sendo a receita menos custo, né? Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou igualar a zero. Por que igualar a zero, professor? Porque se eu igualar a zero, vocês concordam comigo que eu não estou tendo lucro, mas também não estou tendo prejuízo. E a gente sabe das definições que quando a gente iguala uma função a zero, no final das contas, o que a gente vai estar encontrando é a raiz. Aí, igual a colega falou, pega 3.600 e divide por 0,9, você vai encontrar 4.000. Concordam comigo? Você vai encontrar 4.000. Beleza? Então percebam o seguinte, se eu vender 4.000 brigadeiros, o meu lucro é zero. Tá? É zero. Eu não estou ganhando nada, mas também não estou perdendo nada. Então, fazendo um estudo do sinal, presta bastante atenção. Se eu vender qualquer valor acima de 4.000 brigadeiros, vendi 4.001 brigadeiros. Não importa, é acima de 4.000. Aí eu já começo a ter lucro. Então, o meu lucro vai ser positivo. Só um minuto. Esqueci de desligar aqui o celular, galera. Pronto. Então perceba que se eu vender qualquer valor acima de 4.000 unidades, aí eu já começo a ter lucro. Aí o meu lucro ele é o quê? Positivo. Beleza? Se eu vender qualquer valor abaixo de 4.000 unidades, galera, por exemplo, a gente aqui fez um exemplo para 1.000, né? Olha aqui, ó. Para 1.000 a gente ficou no prejuízo, né? Ficou com um prejuízo de menos 2.700, ó. Então, aí o meu lucro, ele é negativo. Eu estou no prejuízo. Beleza? E se eu vender exatamente 4.000, eu não estou tendo nem lucro e nem prejuízo. Ou seja, não estou tendo... É que o L de X é igual a zero, o lucro é zero.
Beleza? Então eu fiz um estudo do sinal aqui, ó. Qualquer pessoa que vende brigadeiro, vende, sei lá, espetinho na rua, trabalha numa fábrica, não importa, de peças, ela tem que entender que para obter lucro, tem que fazer o que ela ganha menos o que ela gasta. E vai ter um ponto específico que a gente vai chamar de ponto de nivelamento. Quem é o nosso ponto de nivelamento aqui? A nossa referência é a própria raiz da função. É os 4.000 que está aqui, porque no 4.000 eu não estou tendo nem lucro, mas também não estou tendo prejuízo. Então é um ponto de nivelamento. Então eu sei que a minha referência é esses 4.000. Então eu tenho que começar a pensar em dinheiro mesmo entrando no meu bolso, se eu começar a produzir mais de 4.000 brigadeiros. Essa é a ideia. Beleza? Eu tenho mais exemplos aqui para trabalhar com vocês, para a gente fixar. Como é que tá aí? Tudo certinho? Fala comigo. Henri, do lado do 0,3 não seria y, já que eles podem ter valores diferentes? Henri, eu não entendi a sua pergunta. Do lado do 0,3 aonde? Aqui? Aqui eu fiz um jogo de sinal. Menos 3.600, aqui ó. Fiz um joguinho de sinal. Menos com mais aqui fica menos. Encontrei a função lucro, igualei a zero. Achei o 4.000, que é o ponto de nivelamento, ou seja, se eu vender 4.000 brigadeiros não tenho lucro nem prejuízo. Acima de 4.000 começa a ter lucro. Abaixo de 4.000 tenho prejuízo. Se for 4.000 é zero. Olha só. Olhem aqui para o gráfico. Ó, isso aqui é a função custo aqui é uma função de primeiro grau. A receita também é uma função de primeiro grau. Só que eu quero que todos vocês olhem aqui para a receita. Ó. Tá vendo que o B dela é zero? Você só tem o valor do A. Essa função aqui, quando B é zero, o gráfico dela é como mesmo? Vocês lembram? Fala aí pra mim. Quando B é zero. Essa função ela é o quê? Alguém? Ó. Linear. Isso, perfeito. Então o gráfico dela vai passar onde? Fala pra mim. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aonde? Se ela é linear. Calma, calma, essa é a constante. Essa que você está falando é a constante. Isso, ela passa na origem. Olha só, vamos ver o gráfico dela aqui, ó. É isso aí, participe aí comigo, ó. Pronto, ó. Olha aqui a receita, ó, de roxo, tá vendo? Ó, olha a receita aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Olha ela passando lá na origem, ó. Vocês estão vendo? Porque ela é linear. Né? A custo, que a gente estava vendo lá, o B dela é onde? 3.600, né? Olha aqui ela de verdinho, ó. Olha o gráfico da função custo aqui. Todo mundo vendo aí? Né? Perceba o seguinte. Olha só, galera. O ponto P é aquele ponto lá. É o ponto onde você tem o encontro das duas retas, da função custo e da função receita. Em outras palavras, é aquele ponto em que você não tem nem lucro e nem prejuízo, né? Nem lucro e nem prejuízo. E isso aqui, ó, os 4.000, ó. Vocês estão vendo aqui? Cadê? Ah, tá, aqui, ó. Pega 4.000 e joga aqui na função receita. Ó. Receita é 1,2x. Custo é, cadê? 0,3x mais 3.600, né? Então vamos ver, vamos jogar 4.000, que é o ponto de nivelamento, ó. Vamos ver. Qual é a receita para 4.000? Opa, falta um zero aqui. Pronto. Qual é a receita para 4.000? Vamos fazer aqui, ó. 1,2 vezes 4.000. Dá quanto? 4.800. Beleza. A função custo para 4.000. 0,3 vezes 4.000. Tá? Aqui dá 1.200. Mais 3.600
também deu quanto? 4.800. O que você sabe? Que o lucro para as 4.000 é o quê? É a receita menos o custo. Olha lá. Receita foi 4.800, o custo foi 4.800, você não está tendo lucro. Concorda comigo? Por quê? Se você vendeu, olha lá, se você vendeu 4.000 brigadeiros, se o seu X for 4.000, acabamos de ver que o seu lucro foi quanto? 0. Agora, qualquer valor que você pegar acima de 4.000, tá? Aí vai mudar. Aí você já vai começar a ter lucro. Se o seu X for acima de 4.000, o seu lucro é positivo. É maior do que 0. Agora, se você pegar um valor abaixo de 4.000, o seu lucro é negativo. Abaixo de 0, você está tendo prejuízo. Beleza? Então, esse ponto 4.000, que é a raiz da função, né, é o ponto que ele chama de quê? Ponto de nivelamento. Tá? Ainda tem um outro nomezinho, tá, pessoal? Tem um outro nomezinho também. Alguns chamam de ponto crítico. Beleza? Então, vamos supor que você é engenheiro de uma fábrica de automóveis, né? Quantos carros você tem que começar... Quantas peças você tem que importar, carros a vender, para você começar a ter lucro, né? Aí você tem que pegar todas as despesas variáveis, despesas fixas, por quanto você tem que vender o carro, tá? Para você poder saber quem é esse ponto crítico aí, tá? Tranquilo? Galera, vocês entenderam isso? Fala comigo aí, todo mundo. Deixa eu olhar o chat aqui. Sim. Professor, tem alguma questão de função inversa e composta? Porque eu não entendi. Tem o sim, Gabriela? Depende do andar aqui da nossa aula. Ó, aqui vamos fazer essa questãozinha aqui. Fundação Getúlio Vargas, olha só. Uma fábrica de bolsas tem um custo fixo mensal de R$5.000. Cada bolsa fabricada custa R$25. Então, a função custo aqui, ó. Função custo. R$25 para cada bolsa que ela fabrica, beleza? Mais um custo fixo de 5.000. Pronto. Cada bolsa fabricada custa R$25 e é vendida, olha o preço de venda dela, R$45. Então a receita, aquilo que você ganha, é R$45 para cada bolsa que você vende. Para que a fábrica tenha um lucro mensal de 4.000, quantas bolsas tenho que vender? Vamos ver? Eu tenho a função custo e tenho a função receita. Vamos achar lucro aqui? Olha só, a lucro é o quê? Receita menos custo. Não é isso? Aquilo que você ganha menos aquilo que você gasta. Então o nosso lucro vai ficar assim, ó. A receita aqui é 45, né? Cadê? A receita aqui é 45x. Então aqui, ó. 45x menos... Cuidado, tá? O joguinho de sinal, ó. Você vai fazer aqui agora. Então vamos fazer aqui, ó. A lucro vai ficar assim, ó. 45x menos 25x menos, porque menos com mais é menos, 5.000. Então a funçãozinha lucro vai ser essa aqui, ó. 45x menos 25x, 20x menos 5.000. Pronto. Essa é a funçãozinha lucro. Certo? Só que ele quer que esse lucro ali seja de quanto? Seja de R$4.000. Deixa eu só escrever aqui em cima. Ele quer que esse lucro aqui seja de quanto? 4.000. Então, quantas bolsas você vai ter que vender para esse lucro aqui, ó, ser 4.000? Vamos ver? Pega o 5 aqui que está negativo, passa somando. Você vai ter o quê? 20x igual 5.000 mais 4.000 vai ficar 9.000. Posso cancelar esses zeros ali, né? Ó, 9.000 dividido para 20. Cancela esse zero com esse zero. 900 dividido para 2. 450. Pronto. 450. Letra D. A ideia principal é sempre essa.
A ideia principal é sempre isso. Lucro é o quê? Receita menos custo. O que você ganha menos o que você gasta. Só que para você escrever a função custo e receita, eu tenho que te fornecer esses dados na questão, tá? Todo mundo entendeu, galera? Fala comigo aí no chat aí, tudo certo? Posso seguir? Tem mais uma. Sim, beleza. Show de bola. Massa, então vamos fazer mais um aqui. Pronto. Outra da FGV. Uma fábrica de camisetas tem um custo mensal de 5.000 mais 15x. Galera, perceba, ó, esse aqui é o custo fixo, aquelas despesas, né, água, luz, aluguel, aquelas coisas. E o custo variável, quanto que ele gasta para fazer cada camiseta. Ele gasta R$15 para cada camiseta. Onde X é o número de camisas produzidas e vendidas por mês. Cada camisa é vendida, preço de venda, R$25. Faz sentido, né? Se ele gasta R$15 para produzir camiseta, é claro que ele não vai vender por 15, ele tem que vender por um preço maior. E ele vende por 25. Então você já sabe que a custo, ela é 5.000 mais 15x. E a receita, ela é 25x. Beleza? Atualmente o lucro mensal é de 2.000. Para dobrar esse lucro, a fábrica deverá produzir e vender mensalmente o dobro. 100 unidades a mais? 200 unidades a mais? 300 unidades a mais do que produz e vende? Então vamos descobrir, né? Atualmente o lucro dela é 2.000. Vamos guardar essa informação aqui. Vamos encontrar a função lucro. Lucro é aquilo que você ganha menos aquilo que você gasta. Receita menos custo. Sempre. Tá? Padrão. Então vamos fazer isso aqui, ó. O nosso lucro vai ser a receita 25x menos o custo. Gente, ó, cuidado com o sinal, tá? Menos o custo vai ficar menos 5.000. Menos 5.000. Menos 15. Tá? Menos 15. Menos 5.000. Menos 15x, tá? Perfeito? Menos 15x. Então, galerinha, o nosso lucro de x aqui vai ficar assim, ó. 25x menos 15x vai sobrar 10x. Menos 5.000. Pronto, essa é a nossa funçãozinha lucro, né? Aí o que ele falou no item? Olha, ele falou que atualmente o lucro é R$2.000. Então ele está falando que o lucro aqui, ó, da fábrica de camisas aqui é 2.000. Isso para quantas camisetas, hein, galera, que ele vende? Vamos ver? Vamos analisar? Pega esse 5.000 que está negativo, passa positivo. Vai ficar 7.000, né? 7.000 dividido por 10 fica 700. Cancela esse 0 e esse 0. Pronto. Então, se ele vende 700 camisas, ele tem um lucro de R$2.000. Tá? Se ele vende 700 camisas, o lucro dele é 2.000. Tranquilo? Só que o que ele quer? O que ele está querendo? Ele quer dobrar isso aqui, ó. Ele quer, ó, para dobrar esse lucro, a fábrica deverá produzir e vender quanto? Então, ele quer que esse lucro aqui ele dobre. Para quantas? Quantas camisas? 100 a mais? 200 a mais? 300 a mais? E aí? Então a gente vai fazer o seguinte. Como ele quer que ele dobre, ele quer que agora o lucro seja 4.000, pega a função lucro e iguala a 4.000. Iguala aqui a 4.000, ó. 10x menos 5.000, né? Pronto. Pega o 5 que está negativo, passa positivo. 5.000 com 4.000 vai ficar 9.000. 9.000 dividido por 10. 9.000 dividido por 10 fica 900. Opa! Então perceba. Dos 700 para 900, né? Ó, vendeu 900, dobrou o lucro. Foi de 2.000 para 4.000. Então de 700 para 900, ele vendeu o quê? Ó, quantas unidades a mais? Daqui para cá? 200. 200 unidades, né? 200 unidades a mais do que produz e vende. Letra C. Beleza? Alguma dúvida aí? Dá sim, dá pra fazer para regra de 3. Quem perguntou?
Cadê o chat aqui? Tá abrindo aqui. Tá, só toma cuidado, porque na hora de dobrar, às vezes o aluno ele tem um pensamento errado, né? Ele faz isso aqui, ó. Ele pensa o seguinte: se aqui dobra 2.000, 4.000, aqui vai dobrar também. Ele vem e coloca 1.400, né? 1.400 peças. E isso não é verdade. Tomem cuidado. Beleza? Oi. Pode falar, tô ouvindo vocês. Pro... Não, não. Aqui é porque ele já forneceu na questão que atualmente o lucro era 2.000, entendeu? Ele já forneceu na questão que era 2.000. Só que com 2.000 eu vendo quantas camisas? 700, não é? Aí ele quer saber quantas camisas eu vou ter que vender a mais, né? Porque no enunciado tá aqui a mais, ó, o dobro, 100, 200. Aí a mais para dobrar o lucro. Então, peraí, para mim dobrar o lucro, em vez de 2.000, vai ser 4.000, né? Aí eu percebi que para 4.000, um lucro de 4.000 reais, dobrar o lucro, eu tive que vender 900 bolsas. Ah, então peraí, de 700 para 900, eu tive que vender 200 unidades a mais do que eu produzo e vendo, né? Beleza? Posso seguir aí, galera? Deixa eu ver aqui como é que tá o chat aqui. O professor fiz a regra de 3 deu errado. Ó, Larissa, sabe por que deu errado? Porque a função custo ela não é linear. E a lucro também não. A única que é linear é a receita. Então, no caso da receita, essa funçãozinha aqui, ó, por ela ser linear, tu pode fazer por regra de 3 à vontade. Mas não encaixa aqui na nossa questão não, tá? Porque ele quer lucro. Lucro, ela, ó, vamos olhar aqui para a função lucro, ó. Ela não é linear. Veja que o B dela é menos 5.000. Então não cabe não, tá? Beleza, Larissa. Sim, show de bola. Então vamos lá, olha só. A próxima questãozinha aqui é uma questão que eu adaptei. Vocês já devem ter assistido Flash, né? Aquela série. Aí olha só, vou ler aqui com vocês, ó. Francisco Cisco Ramon, né? Cisco Ramon, apelidado de Vibro por Barry Allen, é um gênio da engenharia mecânica e um meta-humano dos laboratórios Star, anteriormente servindo como guarda da sua prisão temporária. Suponha que Cisco fabricou peças eletrônicas para a roupa de Barry Allen. Quem assiste a série, né, sabe que o Cisco é o engenheiro da roupa do Barry lá. A figura a seguir mostra gráfico das funções custo total e receita, considerando a produção e venda de X peças eletrônicas fabricadas no laboratório Star. Com base nas informações no gráfico, julgue o item de 1 a 6 em certo ou errado. Isso aqui foi uma questão que eu coloquei na minha prova no ano passado. O valor era de 1 ponto cada item. Deixa eu apagar isso aqui. Então perceba, o Cisco, né, o Vibro aí, ele fabrica as peças eletrônicas para a roupa do Barry, né, do Barry Allen. E assim, essa quantidade de peças que ele produz está especificada aqui no gráfico, tá? Perceba o seguinte agora, galera. Eu não estou fornecendo para vocês as leis de formação. Vocês terão que fazer uma leitura desse gráfico e obter a lei de formação para depois responder os itens, tá? Ó, olhem para o gráfico, a gente vai obter a lei de formação do custo e receita e depois responder o item. Então vamos ver aqui, ó. Opa. Pera aí. Beleza. Acho que tem que dar um zoom aqui. Não, já foi. Então tá. Então olha só. O primeiro item aqui diz o seguinte: existem custos tais como aluguel, folha de pagamento dos empregados e outros, cuja soma denominamos custo fixo. Tá aqui de boa, né? Que não depende da quantidade produzida. Enquanto a parcela do custo que depende da quantidade produzida, chamamos de custo variável. Se está certo ou está errado? Fala para mim. Fala para mim, fala comigo. Certo, né? Exatamente, galera. O custo total ele é o custo fixo, né?
que não depende da quantidade produzida, e o custo variável, que é aquele que depende da quantidade produzida, tá? Então esse itemzinho está correto. Podemos afirmar que o custo fixo da produção de peças eletrônicas do Laborastar foi superior a 2.500? Olha aqui para a função custo, que é essa reta aqui, e ele quer saber se o custo fixo de produção, ou seja, esse cara aqui, ó, o coeficiente linear, ele quer saber se ele foi superior a 2.500. Vamos obter, galera, a lei de formação desses caras? Vamos obter aqui? Vamos começar então com a função custo, a lei de formação dela. Eu quero que vocês percebam que tem dois pontos que pertencem ao gráfico da função custo. Vou até colocar de outra cor. Que é esse ponto aqui, 100, quando x é 100. O y é 2.800. E esse outro ponto aqui, quando x é 400, o y é 4.000. Então veja bem, ó, quando x é 100, vocês têm aí 2.800, é o custo, né? Então produziu 100 peças eletrônicas, teve um custo de 2.800. Produziu 400 peças eletrônicas, teve um custo de 4.000. Vamos achar, galera, a lei de formação da custo, fazendo taxa de variação aqui, rapidinho. Olha só, taxa de variação vai ficar ΔY sobre ΔX, tá? Na ordem que vocês quiserem aí. Eu vou começar aqui do primeiro aqui, ó. 2.800, vou pegar esse Y menos esse Y aqui, ó. 2.800 menos quanto ali? Menos, deixa eu só verificar aqui. 100, 2.800, tá certo? 4.000 e 4.000, aqui é 4.000, né? Aqui é 400 e aqui, falta um zero aqui, né, galera? Aí, pronto. Falta um zero ali. Então, vamos lá. Pego esse Y menos aquele Y. 2.800 menos 4.000 sobre ΔX. Agora esse aqui, ó, 100 menos 400. Pronto. Aqui embaixo vai ficar menos 300. E aqui em cima vai ficar quanto, ó? 2.800 menos 4.000. Galera, sobra quanto? Fala pra mim. 1.200, não é isso? Menos 1.200. Menos com menos é mais. Cancela esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. O resultado aqui é 4 positivo. 12 dividido por 3 é 4. Beleza? Tranquilo? Então veja bem. Presta bastante atenção. Como eu sei que a função custo ela é uma função de primeiro grau, ela tem esse formato aqui, ó, ax mais b, certo? Então olha só, eu vou escolher esse primeiro ponto aqui, o 100 e o 2.800. Então vai ficar assim, ó. Eu sei que o custo aqui, esse cara, ele é 2.800. Se eu vender aqui no lugar de x, 100 peças. Quem vai ser o B? Vamos ver? 100 vezes 4 dá 400, né? Então 2.800. Pega esse 400 e traga para cá negativo. Igual a B. Então B é igual a 2.400. Esse é o valor de B. Então, galera, a função custo ela é essa aqui, ó. A função custo ela vai ser quem? Ela vai ser 4x mais 2.400. Esse é o gasto fixo, R$ 2.400, que é empregado, aluguel, folha de pagamento. E esse aqui é o custo por peça eletrônica, R$ 4,00. Beleza? O que ele disse lá no enunciado? Vamos prestar atenção. Podemos afirmar que o custo fixo da produção de peças eletrônicas do Laborastar foi superior a R$ 2.500? Errado, galera. Superior não, foi inferior a 2.500. O nosso custo fixo foi 2.400. Então esse valorzinho aqui, ó, esse pontinho vermelho, onde começa, é 2.400. Então o item é errado. Alguma dúvida? Fala comigo. Posso seguir? Como é que tá esse chat? Oi. Pode falar.
Não importa a ordem. Não importa a ordem. Você pode pegar ou esse ponto menos esse ponto aqui, ou fazer o contrário. Que foi o que eu fiz. Eu peguei esse aqui menos esse. Não importa a ordem, o resultado é sempre o mesmo. Tá? Deixa eu ver mais alguma dúvida. Tudo certo, né? Então eu vou seguir aqui, ó. Beleza. Aí aqui, a função lucro, ficou errado aqui, ficou faltando um R. A função lucro é definida como sendo a diferença entre a função receita total e a função custo total. Até aqui está certo. Podemos afirmar que Cisco precisa vender 850 peças eletrônicas para obter um lucro de R$ 2.700? Vamos ver, galerinha? Quanto é que vai dar essa brincadeira aqui? A receita, olhando para o gráfico, gente, olhando lá para o gráfico, quero que vocês percebam o seguinte, ó, que a receita X é o seguinte, ó, para 400 peças vendidas, você obtém um lucro de R$ 4.000, beleza? 400 peças vendidas, você tem um lucro de R$ 4.000. Galera, olha só, essa função receita, essa aqui dá para vocês fazerem por regras 3 sim, tranquilo. Beleza? Qual seria a lei de formação da função receita? R de x seria igual a quanto? Fala para mim. Perceba que esse ponto aqui pertence a ela, ó. O ponto 400, quando x é 400, o y dela é 4.000. Não é isso? Então, perceba, se ele vendeu 400 unidades, ele obteve um lucro de quanto? 4.000. Né? Outro ponto que pertence à receita, como ela é linear, ela começa na origem. Então, o ponto 0 e 0 pertence a ela também. Tranquilo? Se você quiser, ó, para você que não pegou, se você quiser fazer, nem precisava, né? Mas se você quiser fazer taxa de variação, pode fazer, ó. Ó, pega lá y final menos o y inicial. 4.000 menos 0, 400 menos 0. Aqui você vai ter 4.000 dividido por 400. Que é quanto? Cancelo. 40 dividido por 4, 10. Não é isso? Então a função receita é, olha só, 10x. Tá? Então perceba, se o custo de produção de cada unidade é R$4, ele não, óbvio que ele não vai vender por R$4 cada peça, né? Ele vai vender por quanto? Por 10. Por R$10. Então vamos obter a lucro aqui agora. Vou fazer com a canetazinha azul. Olha aqui, ó, o lucro vai ficar receita menos custo. Então o lucro vai ficar 10x menos 4x, 6x, menos 2.400. Não é isso? Aí ele fala o seguinte, ó. Para obter um lucro de 2.700, ele tem que vender 850 peças. Então vamos ver, ó. Aqui é a nossa funçãozinha lucro que nós encontramos, tá? Essa daqui, ó. Tá bom? A gente já encontrou a funçãozinha lucro, que é esse cara aqui. Vamos ver. Se o meu lucro aí for, que ele está falando 2.700, aqui vai ficar 6x menos 2.400, né? Pega esse 2.400, está negativo, passa positivo, tá? 5.100, seria isso? Tá quanto aqui, galera? Me ajuda aí. 2.400 dá 5.100. Confere? X é 5.100 dividido por 6. 5.100 dividido por 6. Dá quanto aí? Deixa eu fazer aqui rapidinho. 5.100 dividido para 6. 850, ó, cravado. Então, perfeito, ó. X igual a... Vou fazer aqui embaixo. X igual a 850. Massa. Item está correto. Beleza? Item está correto. A diferença entre o preço pelo qual o Cisco vende cada peça e o custo variável por unidade
é chamada de margem de contribuição por unidade. Portanto, no que diz respeito às peças produzidas por Cisco, podemos afirmar que a margem de contribuição por unidade é de R$ 6. Galera, item bem tranquilo, você não precisa de cálculo nenhum aqui. Ó, a própria enunciado já está te dando a resposta. Ó. A diferença entre o preço pelo qual o Cisco vende cada peça. Ele vende cada peça por quanto? R$ 10. Né? E o custo variável. Quanto que é o custo variável? R$ 4. 10 tira 4. Fica 6. Esse 6 é o que? É o que ele chama de margem de contribuição por unidade. Portanto, no que diz respeito às peças produzidas por Cisco, podemos afirmar que a margem de contribuição por unidade é de R$6. Perfeito, o item está correto. Beleza? O item está correto. Então, lembre-se disso. Margem de contribuição por unidade é você fazer a diferença do valor que você vende menos o custo variável de produção. Beleza? 5. Podemos afirmar que a função receita total e custo total são, respectivamente, 4x mais 2.400 e 10x? Correto. Tá aqui, ó. Função receita. 4x mais 2.400. Ah, não, peraí. Errado. Olha só, aqui foi um peguinha que eu coloquei. Respectivamente, galera, ó. Coloquei um peguinha aqui para pegar o aluno desatencioso. Quase que eu caí também no meu peguinha. Olha aqui. A função receita total, ela é o 10x. E não o 4x mais 2.400. Eu só troquei a ordem aqui para pegar o aluno que está com falta de atenção. Ó. E o custo total é que é 4x mais 2.400. Eu só troquei, ó. Porque a palavra respectivamente aqui ela é importante. Então, respectivamente tem que ser na ordem. Receita é 4x mais 2.400? Não, é o custo. Tá? Assim como 10x não é o custo, é a receita. Então aqui o aluno faz rapidinho e tal. Pô, é isso mesmo, eu encontrei, né, esses dois valores. Só que cuidado com a palavra respectivamente. Eu troquei a ordem aqui para pegar o aluno que está aí desprevenido, beleza? Tudo certo aí, galera? Fala comigo. Oi, pode falar. Aqui, ó, a receita, repara no gráfico da receita, tá vendo que ela é um gráfico linear? Fala comigo. Linear, né? Passa na origem, no ponto 00, e passa nesse ponto aqui, ó, 400 e 4.000, tá vendo? Aí eu fiz a taxa de variação, é 10, né? Então fica quanto? 10x mais b, só que o b dela é 0, ó. Então nem preciso colocar mais b aqui, mais 0, né? Só isso. Pode falar. Uhum. Cadê? Não, vai não. Não importa não. Aqui, ó. Faz o contrário então, ó. Faz assim, ó. 0 menos 4.000. Faz 0 menos 400. Menos com menos. Beleza? Gente, não importa a ordem. Tá? A ordem dos pontos, dos pares ordenados que eu tô falando. Tá bom? Pode falar. Para você encontrar a lei de formação da receita e a lei de formação da função custo. A taxa de variação nesse cara aqui, ó, que acompanha o x, ó, aqui e aqui. Você fala da receita? A da receita eu fiz aqui passo a passo pra galera, né? Mas era só você pegar 4.000, 4.000 valor e dividir pela quantidade que produziu, que você vai saber o preço de cada unidade, né? Vocês concordam comigo? Se o total deu 4.000 e eu tinha produzido ali, e eu tinha vendido 400 unidades, pego o total que eu recebi, divido pelas peças que eu produzi, né? Eu vou ter aqui o valor o valor unitário, né? O valor unitário de cada peça, que seria R$10, né? Que eu estaria vendendo.
né? Em tese eu não precisaria fazer essa taxa de variação, tudo bonitinho. Isso aqui é a ideia básica. Mas eu fiz passo a passo para vocês, tá? Como é que foi esse passo a passo aí? Fiz a taxa de variação, ela passa no 00, passa no 400 e 4000. Então eu fiz aqui, ó, delta y sobre delta x, bem tranquilo, ó. Beleza? Como ela passa na origem, o b dela é 0, então já coloquei aqui, tá? E só pra gente finalizar, galera, para mim não tomar o tempo aí do outro professor, se Cisco vender 400 peças eletrônicas, então o Cisco terá um prejuízo financeiro? O que vocês acham, galera? Se ele vender 400, ele terá um prejuízo financeiro? Vamos ver? Vamos jogar aqui na lei de formação, ó. 6 vezes 400 menos 2.400. 400 vezes 6, galera. 2.400, né? Vocês estão comigo? Menos 2.400. 2.400 menos 2.400. 0. Se Cisco vender 400 peças eletrônicas, então Cisco terá um prejuízo financeiro? Não. Ele não vai ter lucro. O lucro dele está sendo 0. Ele não vai ter lucro, mas também não vai ter prejuízo. Ou seja, 400 peças é a própria raiz da função. Beleza? Então ele fala que terá um prejuízo? Está errado. Não vai ter lucro, mas também não vai ter prejuízo. Beleza, galera? Olha só. Próxima aula a gente continua com mais questões. Eu tenho um monte aqui para fazer com vocês, ó, de função afim, tá? E aí eu vou finalizando a aula aqui de hoje. Vou encerrar aqui a gravação já, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, pode mandar lá no Classroom, que a gente vai tirando essas dúvidas aí, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco aí do estudo do sinal. Claro que a gente vai fazer mais questões, tá? E qualquer dúvida, galera, tamo junto, tá? Se cuidem aí. Espero que tenha sido produtivo. Boa aula aí pro próximo professor, tá bom? Podem ir saindo aí do chat que eu vou encerrar a gravação, tá? Valeu, galera. Se cuidem, viu? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Vou encerrar aqui a gravação.